Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, unidos na fé nesse dia 22 de maio de 2025, nessa quinta-feira da quinta semana da Páscoa. Hoje é dia de Santa Rita de Cássia e no dia de amanhã começam os festejos aqui da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, pedindo a Deus que abençoe a comissão de festa e todos aqueles envolvidos nesse momento importante. O evangelho que nós temos é tirado do capítulo 15 de João, versículos de 9 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa querida Clarice Lispector, escritora ucraniana brasileira, que nasceu em 1920 e morreu em 1977, dizia: amor é não ter. Inclusive, amor é a desilusão do que se pensa que era amor. E não é prêmio, por isso não envaidece. E não é prêmio, por isso não envaidece. O amor é não ter. A posse sempre nos estraga, né? A gente vive num mundo meio atrapalhado, meio confuso, muito carente. Nós vivemos num mundo em que falta pai, falta mãe. O que a Adélia Prado disse uma vez, nós mulheres sofremos muito. E ela diz: eu tenho pena das mulheres, porque as mulheres têm que ensinar o marido a ser homem, ensinar os filhos a serem homens, e tudo isso caladinha, viu? Tudo isso caladinha. Então, muito interessante o pensamento e a missão das mulheres. Por isso a gente se encontra hoje diante desse evangelho de Jesus que nos traz essa beleza. Jesus está falando para os seus discípulos. E nesse discurso longo de despedida de Jesus, no Evangelho de João, estamos no capítulo 15, ele vai dizendo: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Então Jesus é um ser humano que se sente amado por Deus, que é o seu Pai. A expressão Pai, Abá, quer dizer paizinho querido, né? Então é alguém que tem uma plena consciência de que é amado pelo Pai. E que Deus faz parte da sua família. Deus é uma convivência paternal, familiar, doméstica. A experiência de fé de Jesus parte do princípio de uma convivência familiar com Deus. Diferente da outra regra de que Deus é o Senhor e nós somos seus servos. É do patrão empregado. Uma coisa é a lógica da fé do patrão e do empregado, e outra coisa é a lógica da fé numa convivência de Deus que é Pai e depois do Filho. Então, da mesma forma que Jesus se sente amado pelo Pai, nessa convivência paternal, amorosa entre Deus e o Filho, o Pai e o Filho, Jesus também expressa que ele também ama os seus discípulos. Então, nós estamos falando do sentimento mais importante, mais bonito que o ser humano tem. É o que um artista brasileiro diz: o ser humano tem que ser aplaudido porque ele inventou algo que a natureza não foi capaz de inventar. Amar de graça, amar o outro de graça, querer bem. E amar o outro de graça é querer bem o outro. Por isso Jesus tem essa lógica. É alguém que se sente amado e porque é amado ele é capaz de amar o próximo. A gente só é capaz de amar o próximo na medida em que a gente consegue se amar também. Por isso o mandamento de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Então é nessa lógica, eu só consigo amar a Deus se eu for capaz de me amar e por isso eu sou capaz de amar o próximo. Nesse triângulo aí, em que predomina o amor, que acaba sendo o Espírito Santo invadindo todos nós. Por isso Jesus diz: eu vos amei. Depois convida os discípulos para algo importante: permaneça no amor. Lembramos do evangelho de ontem que Jesus se apresentou como uma verdadeira videira, a verdadeira figueira, e ali, a verdadeira videira, e ali Deus que cuida dessa planta, e os discípulos estão sendo os ramos, porque é unido a Jesus que os discípulos serão capazes de produzir frutos
para fazer o bem a alguém, para matar a fome de alguém. Por isso, nessa lógica do amor, Jesus insiste na permanência. Lembrando que Jesus está num discurso de despedida, depois do lava-pés. Esse discurso de despedida convida a permanecerem unidos, permanecerem juntos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai. Então o Evangelho de João vai nos colocando isso. Permanecer no Jesus. Jesus é alguém amado pelo Pai, que manifesta também o seu amor para com os discípulos. O convite para que permaneçam unidos a Ele. E o modo de permanecerem unidos a Ele é guardar os mandamentos dele, que são os mandamentos de Deus. Amar a Deus, amar o próximo a si mesmo. Então é na obediência aos mandamentos do amor é que a gente consegue permanecer em Jesus. Aí prosseguindo, viu? Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e que a vossa alegria seja plena. Então nós terminamos agora essa consciência de que amar a Jesus que nos ama e a gente permanece na obediência dos mandamentos, a gente começa a ter alegria. Viu? E a alegria nos cura, a alegria nos purifica, a alegria nos liberta, a alegria quebra a tensão. Estar alegre é sempre uma bênção e uma graça de Deus. Então que a nossa alegria seja plena ao se sentir amados por Deus, com capacidade de amar o próximo e, acima de tudo, libertados de tudo aquilo que nos tira a alegria. Um abraço, até mais.